Quando você compra, a ação cai. Quando você vende, a ação volta a subir. E isso em qualquer mercado, criptomoedas, ações brasileiras, ações americanas e também no mercado de Forex. Não importa, a partir de hoje, a partir dessa aula, você vai saber quando comprar e quando vender com muito mais assertividade, operando rompimentos e saber exatamente quando que o rompimento é falso e quando que o rompimento é válido. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E aqui você aprende a operar ações americanas, criptomoedas, ações brasileiras e também no mercado de Forex. Ou seja, você ganha em real e em dólar com operações de curto prazo na modalidade Swing Trade. E se você está chegando aqui hoje, eu preciso explicar para você o que é o Swing Trade. Swing Trade é você comprar um ativo ou entrar vendido em um ativo e ficar posicionado nesse ativo por alguns dias. E com isso, você pode ter uma rentabilidade superior a 10% por operação. E é isso que eu ensino aqui no canal, a você ganhar dinheiro com operações de curto prazo no mercado financeiro. E uma das maiores dificuldades que uma pessoa pode encontrar na hora de comprar e vender um ativo é comprar e vender no momento errado. Isso geralmente acontece devido a rompimento. E esse rompimento de um suporte ou uma resistência é o que faz você ganhar dinheiro, muito dinheiro no mercado financeiro, desde que você saiba operar, como também você pode perder muito dinheiro por entrar no momento errado numa operação. E é isso que eu vou ensinar aqui para você hoje, como trabalhar com rompimento de maneira assertiva, de maneira técnica e com a probabilidade ao seu favor. Mas o que é o rompimento no trade? O que é o rompimento no mercado financeiro? Quando o preço do ativo está em uma tendência clara, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ele precisa romper patamares anteriores para continuar a sua tendência. Ou seja, ele precisa subir cada vez mais para continuar essa tendência, sendo que o preço nunca vai subir direto ou vai descer direto. O preço ele vai fazendo zigue-zagues, ele vai subir com pequenas escadinhas. E esse zigue-zague é o que forma morros anteriores. Esses morros têm picos e esses picos são rompidos, mostrando que é preciso romper resistências e também romper suporte quando o preço do ativo está em uma tendência de queda. E com esses rompimentos é formado toda essa tendência. O que acontece com muitas pessoas, e pode estar acontecendo com você hoje, é você comprar um ativo e esse ativo cair. Ou você vender esse ativo, acabou de se desfazer daquele ativo que você está operando e simplesmente aquele ativo voltar a subir. E você perdeu uma grande oportunidade de fazer uma operação lucrativa no mercado financeiro. E isso só acontece porque você está entrando no momento errado na operação. Uma das principais coisas que você deve fazer antes de entrar numa operação é identificar suportes e resistências. E esses suportes e resistências têm alguns segredos, algumas técnicas no mercado em que você tem que saber trabalhar com esses suportes e resistências, como por exemplo, o melhor tempo do gráfico para você identificar o suporte e a resistência, ou inclusive o melhor indicador para trabalhar com esse suporte e resistência. Não sei se você já ouviu falar, mas há livros de análise técnica, inclusive pessoas aí no canal que insistem em dizer que 80% dos rompimentos são falsos. Isso acontece em três principais motivos. Você está trabalhando com o tempo gráfico errado, você está trabalhando com a lateralização ou você está trabalhando com suporte e resistência de maneira errada. E realmente esses suportes e resistências, quando você trabalha com o tempo gráfico errado, por exemplo, trabalhando com o tempo gráfico de 5 minutos, vamos pegar esse exemplo. Tempo gráfico de 5 minutos, a maior parte do tempo o preço está basicamente lateralizado, inclusive tem muitos ruídos naquele período, inclusive rompimentos falsos. Quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna a operação devido ao aumento do rompimento falso. E isso acontece em operações de intraday. Quando você trabalha com tempos gráficos corretos, como por exemplo o tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, você consegue identificar suportes e resistências com muito mais facilidade. E um outro quesito é você traçar suportes e resistências da maneira correta para você identificar a melhor oportunidade de entrada e saída de uma operação. E é isso que eu vou ensinar para você agora no gráfico. É importante você saber que suporte e resistência não é somente quando o preço ativo está lateralizado. Ele também acontece, esse tipo de suporte e resistência é traçado também quando há tendência. Por exemplo, o preço do ativo está numa tendência de queda e temos aqui uma resistência na qual o preço encontra uma dificuldade para romper para cima, então ele se mantém em uma tendência de queda. E temos também um suporte, que o preço encontra uma dificuldade, para uma tendência de queda, ou seja, ele acaba não rompendo o suporte do preço do ativo, ou seja, ele não vai cair direto. Então o suporte do preço do ativo funciona também como uma barreira para o preço não cair direto. E assim nós temos o suporte e a resistência formando um canal de queda, mostrando para você que está em uma tendência de queda. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas
erram na hora de operar é quando acontece exatamente isso aqui. O preço simplesmente tem uma pequena impulsão, ele está numa tendência de queda e logo depois ele faz uma pequena impulsão, ou seja, é como se acontecesse uma pequena correção no preço. E isso pode acontecer quando o preço do ativo tem uma pequena retração, ou seja, uma pequena correção. Só que muitas pessoas se confundem achando que o preço está revertendo a tendência. Só que o preço não está revertendo a tendência. Pelo contrário, o preço do ativo está com apenas uma correção. Um ativo, qualquer ativo no mercado financeiro, na renda variável, nunca vai subir para sempre ou vai descer para sempre. E muito menos subir direto ou descer direto. Pelo contrário, ele vai fazendo pequenos zigue-zagues, formando a tendência no preço do ativo. E é assim que funciona todo o mercado financeiro na renda variável, seja no mercado de ações, no mercado de ações brasileiras, criptomoedas, mercado americano, mercado de Forex. Isso aqui em todo o mercado. Então, se o preço do ativo tem uma resistência e tem um suporte, ele vai continuar nessa tendência, por exemplo, aqui está numa tendência de queda, até que ele rompa esse momento e logo depois ele tem uma confirmação até que volte para uma tendência de alta novamente. Então, uma tendência no preço do ativo, ele vai continuar até que haja um rompimento, ou do suporte ou a resistência. Enquanto ele estiver dentro desse canal de queda ou dentro do canal de alta, como por exemplo aqui, o preço do ativo tem uma tendência de alta, formando aqui resistência e aqui embaixo um suporte, ou seja, o preço está numa tendência de alta fazendo impulsão e retração. Uma característica muito importante é que quando o preço do ativo está numa tendência de alta, ele tem uma impulsão maior que uma pequena retração e uma impulsão maior do que uma próxima retração. E assim é formada a tendência, com grandes impulsões e pequenas retrações. E com isso, você pode traçar o suporte e a resistência para identificar a tendência. Qual o grande segredo disso aqui? Você sempre vai trabalhar, você sempre vai operar a favor desse canal de alta ou canal de queda. Sempre trabalhando a favor desse tipo de operação, porque você trabalha com a probabilidade. Se o preço está subindo, concorda comigo que o preço tende a continuar subindo, essa é a probabilidade, até que tem uma ressalva. O preço do ativo forme no padrão gráfico algum movimento de reversão de tendência. Tem aqui um vídeo meu no canal mostrando como que você pode trabalhar com reversão de tendência, trabalhando com mol duplo, ombro, cabeça, ombro, inclusive com pivô, com pontos de entrada e saída da operação. Mas e quando o preço do ativo está lateralizado? O que você vai fazer? Como traçar esse suporte e resistência? Basicamente, você vai unir dois pontos, ponto 1 e ponto 2. Temos aqui uma resistência dentro de uma lateralização. Ponto 1 e ponto 2, temos um suporte dentro dessa lateralização. E aqui é formado um canal lateral. Nesse canal lateral, o que você vai fazer? Nada. Você vai esperar um próximo momento. E é esse próximo momento em que você vai trabalhar, tanto comprado quanto vendido. Mas, Arião, que momento é esse? É quando acontece o rompimento. Exatamente isso, você vai trabalhar com o rompimento. Mas não é com qualquer rompimento, não é em qualquer momento, não é em qualquer tempo gráfico. O importante é que você trabalhe com o tempo gráfico correto na modalidade Swing Trade. Os tempos gráficos mais corretos para se trabalhar nessa modalidade é com tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário e também tempo gráfico semanal. Sendo que no tempo gráfico semanal, você pode encontrar uma dificuldade ali para encontrar suporte e resistência. Por exemplo, no mercado de Forex, eu estou aqui no euro e dólar. Eu estou utilizando esse gráfico para trabalhar. Se eu vim aqui mudar aqui para o gráfico semanal, eu não vou encontrar tanto suporte e resistência assim para trabalhar. Por exemplo, eu vou encontrar, lógico, algumas zonas realmente lateralizadas por um grande período de tempo. Cada candle desse aqui é formado por uma semana de mercado. Então, você pode ficar aqui, ó, esse período aqui é alguns meses lateralizado, alguns meses de lateralização. Você vai trabalhar esses meses aqui de lateralização? Lógico que não, você vai procurar qualquer outro ativo para trabalhar, porque você precisa trabalhar, você só vai trabalhar, só vai comprar ou vender um ativo quando esse preço romper essas zonas. De nada adianta você tentar adivinhar se aqui é para comprar, se aqui é para vender, se aqui era para comprar, se aqui era para vender. Não, espera um momento correto, que é você trabalhar com o rompimento desse ativo. Como por exemplo aqui, o preço ativo está no momento lateralizado, fazendo suas ondas de impulsão e retração, e aqui você já consegue ligar uma resistência, e aqui você consegue identificar também um suporte no preço do ativo que está lateralizado. Isso aqui é importante. Você vai tentar adivinhar se aqui é para comprar ou se aqui é para vender? Não, isso não vale a pena. Você não trabalha com adivinhação no mercado financeiro.
você trabalha majoritariamente com a probabilidade ao seu favor. Enquanto o preço está lateralizado, não se faz nada, você fica de fora, espera uma melhor oportunidade em qualquer outro ativo. No mercado americano são quase 6 mil ativos para você trabalhar. No mercado de Forex são pelo menos 10 pares de moedas aí para você trabalhar. No mercado de criptomoedas, centenas de criptomoedas para você trabalhar. No mercado de ações aqui no Brasil, são pelo menos 400 ações para você também identificar as melhores oportunidades. Ou seja, tem muita oportunidade para você querer trabalhar somente com um ativo. Então, diversifica também no tipo de ativo que você vai trabalhar e também nos mercados que você vai trabalhar. Quem só opera no mercado brasileiro vai acabar ganhando somente em real. Agora, quando você trabalha no mercado americano, no mercado de criptomoedas, no mercado de Forex, o seu ganho passa a $100 ou qualquer outra moeda ali que você queira sacar. Por exemplo, tem aluno meu aqui que mora no Reino Unido, ele recebe em Libra, porque ele trabalha no mercado de Forex e ele saca o dinheiro em Libra. E isso ele está ganhando 7 vezes mais do que estaria ganhando aqui no Brasil. E você pode ganhar também em dólar, morando aqui no Brasil, não tem problema nenhum. E essa é a grande vantagem de trabalhar com operações de mercado financeiro, sabendo trabalhar nesses 4 mercados. Aqui na lateralização, como que você consegue identificar se é um momento para entrar ou sair de uma operação quando o preço está lateralizado? Você tem que esperar, aguardar por esse momento aqui. Esse momento é o mais correto. Por exemplo, quando o preço do ativo ele tem um rompimento para a tendência de queda, você não vai entrar nesse rompimento, calma, espera, você tem que esperar um pouquinho mais. E o que você tem que esperar desse momento? Você vai esperar o preço voltar, exatamente. O preço precisa voltar e rejeitar esse momento para voltar a cair. Ou seja, o que era aqui um suporte se transformou numa resistência. Nessa resistência, o preço voltou para sua tendência de queda. Onde que é a melhor entrada nessa operação? É quando o preço do ativo rejeita o preço e você pode trabalhar com um rompimento no gráfico correto, gráfico de 4 horas, gráfico diário, você vê qual é o melhor momento para você trabalhar, ou você pode esperar uma próxima oportunidade. Lembra que eu falei que o preço do ativo sempre vai fazer esse movimento aqui? Então, a partir desse momento que ele rompe, ele vai fazer também novos movimentos para fazer o seu recuo, ou seja, ele pode voltar a subir, rejeita novamente o que era um suporte e vai transformar de novo em uma resistência e o preço volta a cair. E esse é o famoso pullback. Quando você trabalha com pullback junto com rompimento, suporte e resistência, você trabalha com muito mais assertividade. Isso daqui deixa suas operações mais tranquilas, mais assertivas, e quando você trabalha com um tempo gráfico diário, você consegue agendar as suas operações. Ou seja, você vai lá na sua corretora, coloca lá, digita lá o preço que você vai comprar ou o preço que você vai vender, o alvo da operação e também o stop da operação, e deixa aquela operação agendada. Assim você ganha também a liberdade de rotina para estar trabalhando no mercado financeiro. Não precisa passar o dia inteiro, todos os dias, operando. Pelo contrário, uma vez na semana, 2 vezes no máximo, verifica ali os melhores ativos para você estar operando. É como eu faço, pego ele numa quarta-feira, às vezes pego num domingo para identificar quais são as melhores oportunidades da semana para poder agendar essas operações. E para você ver que suporte e resistência é importante em qualquer mercado ou importante em qualquer ativo, peguei aqui agora uma ação brasileira, que é a ação da Vale. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você comprar e vender esse ativo. Estou ensinando a você a analisar o melhor momento para você identificar quando comprar e quando vender. Por exemplo, aqui nós temos aqui o suporte e a resistência dentro de uma lateralização. Preço do ativo lateralizado, logo depois temos o suporte do preço do ativo. A partir de 2 pontos como esse aqui embaixo ou 2 pontos como esse aqui em cima, é possível identificar que o preço do ativo está lateralizado. Você traçou ali um suporte e uma resistência. Maneira fácil de encontrar o suporte e resistência. E aqui temos um momento aqui que o preço está andando de lado, está sem direção, ou seja, quem comprou ou vendeu aqui está com o dinheiro preso e está perdendo outras oportunidades. Como que você identifica a melhor oportunidade, como ocorreu aqui, como nós operamos aqui? Foi o que aconteceu aqui. O preço do ativo começou a formar um suporte dentro dessa lateralização e continuou formando esse suporte, ele se suportando, ele continuou se sustentando, mostrando que poderia haver um rompimento para uma tendência de alta. E é assim que você consegue prever um rompimento no preço do ativo, um rompimento com antecedência. Isso aqui é importante. O preço do ativo formou essa lateralização e formou esse suporte aqui dentro da lateralização, logo depois ele pode romper. Foi o que aconteceu aqui, ele rompeu. Mas aqui é momento de entrar na operação? Não, você não vai entrar aqui somente porque rompeu, ou você não vai entrar aqui porque rompeu. E isso aqui acontece muito, você comprar exatamente aqui e o preço voltar a cair. E logo depois você se desfaz da operação porque você achou que você ia perder muito mais dinheiro
na operação. Você realmente fez certo. Se você entrou errado, você saiu da operação, tudo bem, você estopou a operação e saiu. O problema disso é que você entrou numa operação por achismo. Você viu uma notícia ou alguém te indicou para operar aquele ativo, você foi lá e comprou basicamente às cegas. E muito possivelmente, quando você compra um ativo e ele volta a cair, é porque você entrou no momento errado, e principalmente no momento errado como esse aqui. Um pico do preço depois de um rompimento. E qual é a maneira correta de você entrar no rompimento de uma operação? É quando o preço do ativo, logo depois, deixa eu traçar aqui a resistência novamente. Pronto. Depois que o preço do ativo ele rompeu, você vai esperar o recuo. O preço sempre volta a testar para transformar o que foi um rompimento, o que era uma resistência, em um suporte. Ou seja, o preço vai bater aqui de novo, ele precisa transformar isso aqui num suporte. Aqui não se cumpriu, ficou andando de lado, ou seja, já salvou seu dinheiro. Quando é que você vai entrar novamente? Quando ele rompe uma próxima resistência. Essa próxima resistência aqui, que foi formada depois de uma resistência anterior, já mostra que o preço do ativo, só por romper esse patamar aqui, é onde você pode entrar na operação. Com mais assertividade. Porque se o preço rompeu novamente o que era aquela resistência, muito provavelmente ele vai continuar uma tendência de alta. Principalmente quando ele forma esse movimento aqui, ó. O preço forma um fundo mais alto que o fundo anterior, formando aí o nosso famoso pullback no preço do ativo. O preço formou uma estrutura de tendência de alta. E quando você encontra candles como esse aqui, principalmente no gráfico diário, são candles de força, identifica que o preço vai continuar a essa tendência de alta no preço do ativo. E somente com uma entrada como essa aqui, através da lateralização, você pode utilizar para fazer suas operações e comprar da maneira correta. Então, basicamente, isso que eu mostrei no gráfico é isso aqui, ó. O preço está lateralizado, logo depois, ou seja, vou mostrar aqui, ó, preço lateralizado, até que ele rompeu. Quando o preço rompe, você espera ele formar esse movimento aqui que é o pullback e logo depois ele volta a subir. É basicamente essa estrutura. Isso daqui se chama price action, é você trabalhar com gráfico puro sem indicador. Mas tem indicadores que pode dizer para você com antecedência que o preço vai romper. Eu vou mostrar isso agora para você. Você pode vir aqui em indicadores. Nos indicadores, você vai digitar bandas de Bollinger. Essas bandas de Bollinger são um dos melhores indicadores para você conseguir prever aí uma grande impulsão, uma grande retração, um rompimento no preço do ativo. Como que funciona a banda de Bollinger também no gráfico diário? A banda de Bollinger funciona da seguinte maneira. Quando o preço do ativo está variando muito para uma alta, para uma baixa, ele vai ficar mais largo dessa maneira aqui, ó. A banda de cima com a banda de baixo vai ficar mais larga. Porém, como que você consegue prever se o preço vai romper para cima ou para baixo? Basicamente aqui, ó. Vamos olhar isso aqui agora. É possível perceber aqui que a banda de Bollinger aqui, ó, ficou muito mais próxima uma da outra. E o gráfico aqui está mais lateralizado. E aqui formou também um suporte e resistência com esse indicador, que é a banda de Bollinger. Ou seja, é uma lateralização com suporte e resistência móvel. E isso aqui é interessante. Eu tenho uma resistência e tenho um suporte. E olha onde o preço do ativo se suportou. Acima da média dentro da banda de Bollinger. Quando o preço começa a se suportar aqui, pode indicar para você que haverá um rompimento. E principalmente, quando o preço do ativo ele rompe e ultrapassa a banda superior, mostra que há um momento muito grande de força e que não é um momento para você entrar na operação, ou seja, o preço está muito aqui na resistência. Você não compra a resistência, você compra a confirmação, que é depois que acontece a resistência. O preço do ativo ele vem na banda de Bollinger, logo depois ele volta para sua retração. Quando que você vai poder entrar de novo nessa operação? Não é aqui quando ele rompeu. Pelo contrário, você vai esperar um pouquinho. Esse é o grande segredo do trader, na verdade, né? É saber quando esperar. Esse é o grande segredo do mercado financeiro. É saber esperar a melhor oportunidade para entrar. Ou seja, a banda de Bollinger aqui, logo depois ele confirmou novamente o preço do ativo se suportando acima da média móvel. E olha para onde foi a média móvel. Apontou para cima. E é com esse estreitamento aqui que você pode confirmar também, ou seja, ter uma dupla confirmação numa operação para trabalhar o rompimento. Quando o preço se estreita, ou seja, ele fica muito mais próximo, e logo depois ele forma o preço do ativo se sustentando acima da média móvel. Ou seja, tem dois indicadores aqui para você trabalhar. Preço acima da média e as bandas de Bollinger se estreitando. Quando acontece isso, muito provavelmente o preço vai ter um rompimento. Como o preço do ativo está acima da média móvel,
ele vai ter um rompimento para cima, essa é a probabilidade. Agora, se o preço se sustentasse aqui embaixo, ou seja, para uma tendência de queda e houvesse esse estreitamento, aí sim a probabilidade seria para uma tendência de queda no mercado financeiro dentro desse ativo para você trabalhar. Lógico que o trader não vai sobreviver somente a entradas perfeitas no mercado financeiro. Ele precisa também do stop, ele precisa de um stop bem posicionado, porque algumas vezes pode ser que erre a operação, você pode ter uma leitura errada, ou pode ser também que o mercado não faça aquilo que você previu, né? Você trabalha com previsão no mercado, mas você também tem que trabalhar com uma previsão otimista, como eu sempre ensino aqui, inclusive eu ensino para os alunos aqui da Fórmula do Swing Trade, que é você trabalhar com uma previsão com ganhos acima de 10% por operação, e lá tem todo passo a passo para que eles façam esse tipo de operação para ter rentabilidade acima de 10% por trade, e também com uma posição, uma previsão pessimista. Se algo acontecer de ruim, quanto é que eu posso perder nessa operação? O stop também é importante nesse tipo de operação. Mas como que você posiciona o stop quando o preço vai romper o preço do ativo, né? Isso é muito interessante. O stop, como eu sempre ensino aqui para você, é sempre abaixo da estrutura. Ou seja, se eu tenho aqui preço se suportando, e aqui foi minha entrada no preço do ativo, onde vai ser o meu stop se minha entrada foi aqui? É abaixo de uma estrutura. Como que é formada uma estrutura? O que é essa estrutura? A estrutura é isso aqui, ó. O preço formou um fundo, voltou a subir. Formou um outro fundo, voltou a subir. Então, onde que é a estrutura? Onde que está posicionado? Onde que é a melhor maneira de posicionar o stop? É exatamente aqui. Eu tenho um fundo de uma estrutura, aqui eu posso posicionar o meu stop na operação. Ou seja, meu stop vai estar posicionado exatamente no fundo de uma estrutura. Eu tenho uma previsão de ganho acima de 10%, porque eu estou trabalhando com tempo gráfico diário. Geralmente, quando se trabalha com tempo gráfico diário, você tem rentabilidades acima de 10% por operação, porque surfa uma grande tendência quando você sabe operar. E o stop da operação, ou seja, se alguma coisa de errado acontecer, o preço simplesmente voltar a cair, você encerra aquela operação com um mínimo de perda. E é assim que você trabalha com o stop quando o preço do ativo rompe uma lateralização. Inclusive, quando o preço também está em tendência, você vai mover stops de acordo com a estrutura do preço do ativo. Ou seja, sempre abaixo, sempre acima da estrutura. Aí é de acordo com a tendência que você está operando. Quando você trabalha com uma tendência de queda, geralmente acontece do preço cair muito mais rapidamente do que o preço subir. Isso é muito comum, principalmente no mercado brasileiro. Parece que cai com muito mais facilidade do que ele sobe, né? Ele quer descer ali a velocidade da luz, cai pra caramba, mas para subir fica demorando um pouquinho mais. Isso é comum, mas o importante é que você trabalhe a favor dessa tendência, tá? E tenha paciência nas suas operações. Não adianta querer que o preço ativo corra para que você realize o lucro muito mais rapidamente. Isso não vai acontecer. O preço do ativo vai seguir a sua tendência ali, não importa quanto tempo demore. O importante é que você opere a favor dessa tendência, utilizando também o stop e o alvo de ganho nas suas operações. Podemos também pegar aqui agora o exemplo do Bitcoin, que é a criptomoeda que você pode também estar operando no mercado. Pode ver que toda vez que houve um afunilamento, houve um afunilamento, ele tentou um rompimento e a partir desse momento ele começou a fazer grandes zigue-zagues. Quando o preço do ativo tem afunilamentos, mostra que ele quer entrar numa grande tendência. E olha que interessante, isso aqui é muito importante. Eu posso traçar suporte e resistência aqui, e olha onde o preço do ativo, depois que ele rompeu o que era uma resistência, olha onde ele testou novamente e transformou o suporte. Exatamente aqui. Ou seja, ele formou uma resistência e um suporte para testar o que era o suporte, para depois voltar a subir. Olha o movimento que ele fez. Ele fez um grande movimento de pullback, tendo a sua impulsão, logo depois uma pequena retração, para depois voltar a subir. Então, aqui você tem momentos para entrar e sair de uma operação, como, por exemplo, aqui foi uma operação que foi possível fazer uma entrada. O preço voltou a cair, logo depois voltou a subir. Isso daqui já dá para identificar que o preço quer romper a tendência, principalmente quando a média móvel aqui dentro da banda de Bollinger está apontando para cima, e aqui houve um estreitamento da banda de Bollinger, então houve dupla confirmação de um rompimento para uma tendência de alta novamente, sem contar que o preço do ativo aqui, ele fez uma grande correção, rompendo e testando o que era uma resistência e transformando também num suporte, ou seja, você tem maneiras de se trabalhar para identificar as melhores oportunidades no mercado financeiro, para identificar exatamente quando comprar e quando vender, para não comprar um ativo caro demais ou barato demais para você operar. Então, é assim que se trabalha com suporte e resistência. Deixa aqui nos comentários se você já comprou um ativo, esse ativo caiu, se você entrou vendido, esse ativo começou a subir de novo e você ficou de fora da operação por não saber operar com suporte e resistência.
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem pelo menos 2 ou 3 aulas aqui que eu deixo para você aprender a trabalhar com maestria no mercado financeiro. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.